teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, o teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Boa noite a todos, boa noite a mais um culto virtual, um culto online. E eu queria começar o nosso momento de hoje fazendo a leitura do Salmo número 23. O Salmo número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu queria deixar então o verso número 6. O salmista ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós vamos ter um tempo de louvor, um tempo de adoração. Quero convidar você para onde você estiver aí agora, para se colocar diante de Deus e adorar o nosso Senhor. E depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás, e eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei?
deixou quando o bem ou quando o mal, oh, não, nunca me deixou, oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui, e eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Amém. Semana passada nós cantamos um cântico e nós somos convidados a crer, né? Diante da situação que nós vivemos, diante das circunstâncias em que nós vivemos, nós somos chamados a crer, né? A crer que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar, a crer que o Deus que nos criou, ele nos escuta, ele nos responde e ele tem poder, né? A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós vamos cantar mais uma vez, Eu Preciso Crer. Eu preciso crer, quando clamo, o Senhor me escuta. Eu preciso crer que a teu tempo em amor me respondes. Eu preciso crer quando o sonho se torna difícil. Eu preciso crer, mesmo que o milagre seja invisível.
Senhor, eu creio em Ti, frente ao impossível, eu creio em Ti. Eu preciso crer, mesmo quando não tenho resposta. Eu preciso crer, mesmo quando a dor me sufoca. Eu preciso crer. Ao Senhor não há nada impossível. Eu preciso crer que os teus olhos podem ver o invisível. Creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. O teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, frente ao impossível. Eu creio em Ti. Nas alegrias, nas tempestades, eu confiarei. Firmado estou em Tua palavra, não duvidarei. Creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. O teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, frente ao impossível. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. O teu poder desconhece limites. Creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, frente ao impossível. Eu creio em Ti. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico, um hino, que nos convida a levarmos tudo a Ele em oração. Ele é o nosso bondoso amigo. E nós somos convidados então a nos colocar diante de Deus e levar a Ele as nossas inquietações, as nossas preocupações, a levar tudo em oração, porque Ele é esse amigo, Ele é esse Pai bondoso, é um Deus que nos ouve, um Deus que nos responde, um Deus que é poderoso. E nós vamos cantar. Amigo é Cristo,
a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor, a Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno terás um coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Semana passada nós tivemos o nosso primeiro culto transmitido, um culto não presencial, transmitido pela internet apenas. E como eu disse na semana passada, nós demos uma pausa na nossa série sobre o Evangelho de Marcos. A gente vem meditando na nossa igreja sobre o Evangelho de Marcos, mas esses próximos domingos, domingo passado, esse e o próximo, nós vamos dar uma pequena pausa e meditar num outro livro do Antigo Testamento chamado Abacuque. E semana passada nós olhamos para Abacuque capítulo 1 e hoje eu quero ler com você Abacuque capítulo 2, o segundo capítulo de Abacuque, que diz assim, eu vou ler e pedir para que você acompanhe a leitura aí onde você estiver. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede,
e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Quero fazer mais uma oração antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo precioso que nós podemos estar na tua presença, mesmo que virtualmente nós reunidos com os nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos na fé, em casa junto com a nossa família. Ó Deus, que esse momento seja um tempo de edificação e crescimento para cada um de nós. Fortaleça a nossa fé, ó Deus. Que a tua bondade e a tua misericórdia se manifestem nos nossos lares nesse momento. E que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, nos trazendo esperança, nos trazendo fé, nos trazendo confiança no Senhor, Deus. Abençoe esse tempo de reflexão na tua palavra. Que seja um momento especial para cada um de nós, aonde nós estivermos. Fica conosco, abençoe o nosso mundo, abençoe o nosso país, diante dessa situação que vivemos, diante dessa pandemia. Que a tua graça se manifeste sobre nós. Que o Senhor tenha compaixão das nossas e que o Senhor traga a solução que nós precisamos, porque sabemos que só o Senhor sabe todas as coisas, e só o Senhor tem o controle de tudo nas tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Criador, e nós confiamos na tua bondade, na tua soberania. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, essas meditações aqui em Abacuque, é uma série de meditações, é uma série de reflexões para todos aqueles que já passaram, para todos aqueles que estão passando e para todos aqueles que provavelmente vão passar por momentos difíceis na vida, né? Quando você se sente quebrado, quando você se sente em pedaços, se esforçando para encontrar alguma resposta, alguma direção, Abacuque ele vem para nos dizer que existe sim um conforto na dor, né? Existe uma luz no fim do túnel, existe uma esperança em meio ao caos. No domingo passado, inclusive a meditação de domingo passado está no nosso canal do YouTube e no Facebook também. Então, se você não assistiu a primeira mensagem de Abacuque capítulo 1, assista. E lá em Abacuque capítulo 1, Abacuque ele olha para a situação ao seu redor e ele começa a questionar: Deus, aonde está o Senhor? Deus, até quando eu vou ter que conviver com esse caos? Até quando vai haver corrupção, injustiça? Ele olha ao seu redor e ele não gosta de nada daquilo que ele está vendo, e ele diz: olha, Deus, parece que o Senhor não está fazendo nada, o Senhor não se preocupa com a nossa situação, o Senhor não está vendo aquilo que nós estamos enfrentando. Então, Abacuque capítulo 1, ele questiona a Deus, né? E nós falamos isso na semana passada. Não abandone a Deus. Essa é uma das opções que muitos fazem diante dos momentos difíceis. Eles abandonarem a Deus, abandonarem a fé.
Abacuque nos ensina que nós não podemos abandonar a Deus no capítulo 1. E nós não podemos desistir de Deus no capítulo 2. É isso que ele está fazendo. No capítulo 1, nós temos questionamentos de Abacuque, dúvidas, queixas com relação a tudo que ele está vivendo. Mas no capítulo 2, Abacuque é convidado a esperar. E eu acredito que, mais do que questionar e mais do que nos queixar diante de Deus, esperar é ainda mais. E esse capítulo 2, ele vem para nos ensinar a arte de esperar. A arte de nos colocar na sala de espera da vida. Esses momentos difíceis em que nós temos que esperar o agir de Deus. As situações fogem ao nosso controle, as coisas parecem que não estão dando certo, nós não temos o controle da situação, como essa pandemia que nós vivemos, por exemplo, e nós não sabemos quanto tempo tudo isso vai durar, e nós não sabemos quanto tempo nós teremos que esperar. E é isso que Abacuque capítulo 2 nos ensina. E aqui nós temos 3 atitudes que Abacuque tem. No versículo 1, Abacuque ele ouve. A primeira atitude de Abacuque é ouvir. Olha o que ele diz no verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Como é difícil essa atitude de Abacuque. Geralmente quando nós estamos feridos, geralmente quando nós estamos passando por lutas, nós não queremos ouvir, nós queremos falar, nós queremos dizer as coisas, nós queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, nós achamos que nós sabemos o que Deus deveria fazer, então nós queremos falar para Deus, Deus, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa fazer aquilo. E como é difícil essa arte de esperar, de ouvir. Abacuque, ele se coloca numa posição de ouvir. Ele diz, olha, eu vou me colocar na torre de vigia, e eu vou ficar de guarda, e eu vou esperar para ver o que Deus me diz. Eu vou esperar. A segunda atitude dele é a resposta que Deus dá. Ele diz no verso 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então a segunda atitude dele é escrever. Deus fala para que ele escrevesse aquilo que Deus diria. Deus iria trazer uma palavra, uma promessa, e Deus diz para Abacuque, Abacuque, ouça e escreva aquilo que eu vou dizer, porque aquilo que eu vou dizer vai acontecer. Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele sabe o que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer. E Abacuque é chamado agora para ouvir e para escrever aquilo que Deus iria dizer. E no verso 3, a terceira atitude de Abacuque, ele é convidado a esperar. Olha o verso 3, o que Deus diz para ele. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então olha o que Deus diz. Deus diz, olha, Abacuque, ouça, escreva e espere. Aquilo que eu vou dizer vai se cumprir. Se parecer que está demorando, Deus diz assim, espere com paciência, porque certamente acontecerá. Mesmo que pareça demorar, e Abacuque não sabe quanto tempo ele vai ter que esperar, Deus diz, espere com paciência, porque certamente aquilo que Deus disse que ele vai fazer, ele vai fazer. E isso é importante para todos nós que enfrentamos essas salas de espera da vida. Isso aqui é importante para todos aqueles que estão enfrentando esses momentos de espera, esperando por uma resposta e questionando a Deus, Deus, por quê? Deus, até quando? E você começa a ficar impaciente, você começa a ficar frustrado, você está tentando manter a sua fé em Deus mesmo em meio a todo esse caos. E a gente precisa se lembrar de algo importante aqui.
o silêncio de Deus não significa que Ele está ausente. Quando Deus ele está em silêncio, não significa que Ele nos abandonou. Olha o que Deus diz no verso 3. Se parecer que está demorando, não se desespere. Espere com paciência, é o que Deus diz. Porque Deus ele vai agir. Aquilo que Deus disse que Ele vai fazer, Ele certamente vai fazer, mas no tempo dele. Abacuque ele se queixa no capítulo 1 por causa do caos e da injustiça que ele está vivendo, que ele está vendo ao seu redor. E Deus ele diz agora para Abacuque: Abacuque, eu vou intervir na situação, mas eu vou intervir no tempo determinado. Você precisa esperar o agir de Deus. E aí lá no versículo 4, olha o que Deus diz para Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus ele está ensinando Abacuque que o justo, o cristão, aquele que está em Cristo, ele não vive pelo que ele vê. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Mesmo que Abacuque não conseguisse enxergar a mão de Deus agindo, mesmo que pareça que Deus ele está distante ou ausente, que ele não conseguisse enxergar Deus ali naquela situação, mesmo que ele estivesse com inúmeros questionamentos, duvidando do que Deus iria ouvi-lo, Deus ele está ensinando a Abacuque nesse momento: Abacuque, o justo vive pela fé. A nossa vida não está firmada nas circunstâncias ao nosso redor. A nossa vida, ela está firmada na palavra de Deus. A nossa fé está firmada nas promessas de Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Porque nós nos questionamos: quanto tempo vai durar esse isolamento social? Quanto tempo ainda vai durar essa pandemia? Quantas pessoas ainda serão infectadas? Quantas pessoas ainda vão morrer? Por quanto tempo a minha empresa vai aguentar com tudo fechado, com as portas fechadas? Quanto tempo as minhas economias vão aguentar? A resposta é: eu não sei. Mas o que eu sei é que a vida do cristão não está pautada no que nós vemos ao nosso redor, nas situações ao nosso redor. A nossa vida, ela está pautada no caráter imutável de Deus, que está acima das nossas circunstâncias. Deus ele está acima de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Então, mesmo que pareça que nada está acontecendo, mesmo que Deus pareça estar demorando, nós esperamos. E nós esperamos porque nós cremos nele. Nós esperamos porque a nossa fé, ela está firmada em Deus Pai e em Jesus Cristo. Aí Abacuque 2, dos versos 6 até o 19, Deus ele diz aquilo que Abacuque deveria escrever. As promessas que ele faz, aquilo que Deus vai fazer. Ele vai dar um jeito na situação. É o que ele está dizendo aí em Abacuque 2, de 6 a 19. Deus está dizendo: Abacuque, eu vou dar um jeito. Deus ele vai fazer justiça. Deus ele vai castigar aquele povo cruel. Deus ele vai acabar com a injustiça. Ele vai colocar ordem naquele caos que Abacuque estava vendo. Deus ele vai intervir. Mas ele vai fazer tudo isso no tempo dele e não no tempo de Abacuque. Deus ele vai agir no tempo dele e não no nosso tempo. E a atitude de Abacuque é essa: olha, eu não vejo o que eu queria ver. Eu só vejo caos ao meu redor. Eu não gosto daquilo que eu vejo ao meu redor. Mas pela fé, eu vou continuar esperando em Deus. Essa deve ser a atitude do cristão. Tá tudo um caos lá fora, mas o meu coração ele está em paz. O justo vive pela fé. E pela fé eu vou continuar esperando, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos.
E aí ele termina o verso 20 do capítulo 2 dizendo isso: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então não importa como está a situação ao seu redor, não importa como está a situação ao nosso redor, Deus ele está no seu santo templo. O que Abacuque está nos dizendo é isso: Deus ele está no trono. Mesmo em meio aos questionamentos da vida, mesmo em meio às incertezas da vida, eu vou crer que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor está no trono. E diante desse Deus que é poderoso, eu me calo. E eu espero. E eu ouço aquilo que Ele quer nos dizer. Cristo é o Filho de Deus que se encarnou no tempo determinado para cumprir essas promessas de Deus em nós. Cristo ele é aquele que veio para colocar ordem no nosso caos, para nos reconciliar com o Pai, para nos tirar da escravidão do pecado e nos tornar escravos da justiça, que é o que Paulo diz lá em Romanos. Né? Então, em meio aos nossos questionamentos e em meio às nossas dúvidas, em meio às incertezas da vida, Cristo é a nossa esperança. Em meio à dor, Cristo é aquele que não nos abandona. Ele nunca nos deixou na tempestade ou na paz, quando bem ou quando mal, diz o cântico que nós cantamos no começo. Então esse é o meu desafio para todos nós. Nós não podemos ter o capítulo 3, que nós vamos meditar nele semana que vem, sem antes passar pelo capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 1, Abacuque questiona. O capítulo 2, Abacuque espera. Mas ainda existe um terceiro capítulo. Por isso, não abandone a Deus no capítulo 1 e não desista de Deus no capítulo 2. Espere pelo capítulo 3. E se Deus permitir, a gente vai olhar atentamente para o capítulo 3 na semana que vem. E eu quero convidar você para orar comigo e nós vamos encerrar esse momento de adoração ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos muito pela tua presença, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Nós te agradecemos porque mesmo em meio às incertezas da vida, o Senhor é aquele que é certo, é aquele que é a nossa segurança em meio aos desafios. O Senhor é aquele que é a rocha quando tudo mais parece desmoronar. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a ouvir a tua voz e a esperar no Senhor com fé e com paciência. Que nós possamos, ó Deus, colocar a nossa esperança no Senhor. E que nós possamos encontrar paz para o nosso coração no Senhor. Que nós possamos viver pela fé e não pelas circunstâncias ao nosso redor. Que o Senhor nos traga paz, alegria, diante das inseguranças do mundo em que nós vivemos. Que nós possamos esperar pelo Senhor. Que nós possamos esperar pela intervenção do Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos ouve e o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Nos abençoe. Que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações, dia após dia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e até semana que vem.